E no episódio de hoje, entre outras coisas, você vai ver, enquanto milhares de robôs humanoides começam a sair das fábricas ao redor de todo o planeta, especialistas já estão alertando para um risco que até pouco tempo atrás parecia apenas coisa de ficção científica: hackers humanos ganhando acesso a corpos robóticos dentro de nossas casas. Além disso, veremos também um novo cérebro artificial criado para controlar todos os tipos de robôs. Entre as máquinas que veremos, terá robôs que mudam completamente a forma do próprio corpo para enfrentar diferentes terrenos. Veremos também humanoides que aprendem a soldar navios enquanto são treinados por seres humanos, máquinas que já patrulham cidades nos Estados Unidos 24 horas por dia e 7 dias por semana, e uma nova inteligência artificial de Elon Musk que pode acessar o seu computador e trabalhar praticamente sozinha. Bora entender tudo isso aí, porque conforme as máquinas estão ganhando cada vez mais capacidades, meus amigos, a segurança delas começa a importar tanto quanto a sua própria inteligência. Olá, impressionado e impressionada! Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. Imagine que apenas daqui a poucos anos, um robô humanoide esteja preparando o café da manhã de toda a sua família. Ele conhece a planta da sua casa, possui acesso às câmeras de segurança, conversa com os seus filhos, ajuda os seus pais idosos e, enquanto isso, permanece conectado à internet 24 horas por dia. Agora imagine que alguém mal intencionado invade esse robô. Esse é um cenário bem possível já nos dias de hoje, viu? Não para roubar seus arquivos, fotos ou suas senhas, mas sim para controlar fisicamente uma máquina com força suficiente para abrir portas, movimentar objetos pesados e circular livremente dentro da sua casa. Até aqui o que eu estou descrevendo parece mais um episódio de Black Mirror, não é verdade? Mas especialistas em segurança afirmam que esse aí talvez seja o maior desafio da próxima geração da robótica. Hoje, no Realidade Impressionante, nós vamos entender, além de outras coisas, por que o maior perigo dos robôs humanoides pode não ser a sua inteligência artificial, mas sim humanos mal intencionados. Durante décadas, os ataques cibernéticos tinham consequências quase que exclusivamente digitais. Um computador invadido significava documentos roubados. Um celular comprometido colocava em risco suas senhas e as contas em bancos. Mas os robôs humanoides mudam completamente essa equação. Eles são essencialmente computadores conectados à internet, que possuem pernas, braços, câmeras, microfones, motores de alto torque e capacidade de interagir fisicamente com o seu ambiente. Se um hacker invade um notebook, ele acessa apenas informações. Se ele invade um robô humanoide, ele pode controlar um corpo. E isso inaugura uma categoria totalmente nova de ameaças. E esse risco já foi demonstrado diversas vezes em laboratórios. Pesquisadores da empresa de cibersegurança IOActive conseguiram invadir um robô doméstico da Ubitec chamado de Alpha 2 e fizeram isso explorando falhas extremamente simples de autenticação. Depois de assumir o controle completo da máquina, reprogramaram o robô para atacar um tomate utilizando uma chave de fenda. O objetivo não era destruir um tomate, claro, era mostrar que qualquer ferramenta colocada nas mãos de um robô comprometido pode ser usada de maneira totalmente diferente daquela imaginada pelo fabricante. Segundo os próprios pesquisadores, mesmo os robôs colaborativos que operam em velocidades reduzidas já possuem força suficiente para provocar fraturas graves. E em ataques desse tipo, até mesmo dispositivos de segurança física podem deixar de funcionar caso sejam desativados remotamente. Além disso, tem a espionagem, que é um risco tão preocupante quanto. Os robôs domésticos são equipados com diversas câmeras, com microfones e sensores capazes de mapear completamente uma residência. Na prática, quando eles estiverem em grande parte dos nossos lares, eles conhecerão nossa rotina melhor do que qualquer outro aparelho eletrônico. E em 2024, isso já tinha começado a acontecer, viu? Usuários do aspirador robô Evovax Debot X2 descobriram que invasores mal intencionados haviam acessado remotamente as suas câmeras e seus microfones. Em alguns casos, os criminosos chegaram a falar pelos alto-falantes do aparelho e até perseguir os animais de estimação dentro das casas. É um pouco cômico falando assim, mas o negócio é bem perigoso. E os pesquisadores mostraram que esse modelo aí podia ser comprometido via Bluetooth a mais de 100 metros de distância. Agora, imagine esse mesmo tipo de invasão acontecendo não com um aspirador, mas sim com um robô humanoide que circula por todos os cômodos da sua residência enquanto ele cuida, entre aspas, dos seus filhos, dos seus pais idosos e até de você. Ou pior ainda, em um modelo como o T-800, que é usado atualmente em batalhas de robôs humanoides.
Os riscos não param por aí, viu? Em um outro estudo, pesquisadores do Politécnico de Milano e da Trend Micro alteraram remotamente a calibração de um braço robótico industrial em apenas 2 milímetros. Uma diferença que é praticamente invisível aos nossos olhos, mas mesmo assim foi suficiente para produzir peças defeituosas sem que os operadores humanos percebessem imediatamente. Em uma fábrica aeronáutica, médica ou até automotiva, uma alteração tão pequena como essa poderia gerar consequências bem grandes, não é? Apesar de tudo isso, o mais alarmante foi descobrir que milhares de robôs industriais estavam conectados diretamente à internet, muitos deles sem qualquer senha de proteção. Enquanto isso, os governos tentam sim correr atrás do problema. A União Europeia, por exemplo, já criou regras específicas para sistemas de inteligência artificial considerados de alto risco. Os Estados Unidos começaram a restringir robôs vindos diretamente da China, alegando preocupações com espionagem e segurança nacional. E a própria China passou a incluir diretrizes voltadas para a proteção de dados e segurança em seus programas de desenvolvimento de robôs humanoides. Mas os especialistas alertam que a legislação ainda evolui muito mais lenta do que a tecnologia está avançando ao nosso redor. Talvez o erro seja imaginar que os robôs humanoides sejam apenas eletrodomésticos inteligentes. Na verdade, meus amigos, eles representam uma fusão entre computador, smartphone, câmera de vigilância e máquina industrial, tudo reunido em um único corpo. E você, teria coragem de dividir a sua rotina com um robô humanoide conectado permanentemente à internet? Ou acredita que a segurança dessa tecnologia ainda precisa evoluir muito mais antes disso poder acontecer, a gente está tranquilo ao lado dessas máquinas? Enquanto você abre o campo de comentários aqui embaixo e deixa sua opinião para me ajudar, bora entender o seguinte fato. Em 2026, neste ano aqui, os números divulgados mostram que os robôs humanoides estão sendo enviados para diversas partes do mundo, viu? Bora ver isso aí. Segundo um novo relatório do Smart Analytics Global, as remessas de robôs humanoides no mundo inteiro praticamente quadruplicaram apenas nesse primeiro trimestre. Foram aproximadamente 19 mil robôs enviados entre janeiro e junho, um crescimento bem impressionante de 272% em relação ao mesmo período de 2025. Isso significa que a indústria deixou definitivamente essa fase de protótipos. Agora, ela entrou na fase da produção em escala. E talvez seja justamente esse aí o momento em que a discussão sobre segurança se torna muito mais urgente. Um outro dado que chama a atenção é o seguinte: mais de 97% de todos os robôs humanoides enviados ao mercado vieram das fabricantes chinesas, e cerca de 85% da demanda mundial também está concentrada na própria China. A líder deste mercado agora é a chinesa Agibot, que ultrapassou a tradicional Unitree, também chinesa. Sozinha, a empresa entregou aproximadamente 8.400 robôs em apenas 6 meses, conquistando 44% de todo o mercado mundial. A Unitree aparece logo atrás com cerca de 5.900 unidades. Somadas, as duas empresas controlam aproximadamente 3/4 de todos os robôs humanoides produzidos no mundo. É sim uma concentração industrial bem impressionante. Mas é importante ressaltar que, na sua esmagadora maioria, eles ainda não estão dentro das casas. Apesar de toda a propaganda mostrando os robôs cozinhando, limpando casas e cuidando de idosos, a realidade é ainda bem diferente, viu? Mais de 70% de todos os robôs humanoides vendidos atualmente trabalham em ambientes industriais e comerciais, fábricas, armazéns e centros logísticos. Nesses locais, o ambiente é previsível, organizado e muito mais fácil para a inteligência artificial operar. Já dentro de uma residência, tudo muda, objetos fora do lugar, animais, crianças, escadas, tapetes e, claro, pessoas andando aleatoriamente por aí. Segundo o próprio relatório, os robôs domésticos de uso geral ainda devem levar pelo menos 5 ou 6 anos para atingir uma produção realmente em massa. Mas, quando esse dia chegar, meus amigos, é justamente aí que surge a maior preocupação. Hoje existe mais ou menos 19 mil robôs humanoides em circulação, mas a previsão da Smart Analytics Global é muito maior. Até o final deste ano aqui, o setor deve atingir aproximadamente 60 mil unidades, e até 2030, a projeção sobe para 500 mil de robôs produzidos por ano. Estamos falando de centenas de milhares de computadores inteligentes equipados com braços e pernas, todos esses conectados permanentemente à internet. Eles enxergam, escutam, tomam decisões e podem interagir fisicamente com o seu ambiente. E alguns deles são fofos demais para que a gente possa se preocupar com problemas relacionados à segurança, viu? Dá uma olhada nesse modelo aqui, por exemplo. Vamos ver agora. Imagine chegar em casa e encontrar um robô que circula silenciosamente sobre rodas pelos seus corredores aí. Mas ao perceber uma escada ou um jardim, ele simplesmente muda de forma, abaixa o corpo e passa a caminhar sobre 4 patas para continuar a tarefa. Essa é a proposta do PrimeBot T1, apresentado como um dos primeiros robôs pessoais capazes de alternar entre diferentes configurações de locomoção.
Um dos maiores desafios dos robôs atuais é que cada sistema de locomoção funciona muito bem apenas em um determinado ambiente. Robôs sobre rodas são rápidos, eficientes e consomem pouca energia, mas ficam limitados diante de escadas, terrenos irregulares e os gramados, por exemplo. Já os robôs humanoides bípedes conseguem enfrentar esses obstáculos aí, porém exigem motores muito mais potentes, algoritmos complexos de equilíbrio e consumo de energia muito maior. O PrimeBot T1 tenta unir esses dois mundos. Em ambientes internos, ele utiliza suas duas pernas equipadas com rodas motorizadas, permitindo deslocamentos rápidos e manobras precisas em corredores estreitos. Quando encontra obstáculos mais difíceis, o robô reduz automaticamente o centro de gravidade e transforma sua estrutura em um quadrúpede, utilizando os mesmos atuadores e sensores para atravessar rampas, pisos irregulares e áreas externas com muito mais estabilidade. Mas a mobilidade é apenas parte desse projeto, viu? O T1 também foi desenvolvido para atuar como um assistente inteligente e até mesmo como um operador de câmera autônomo. Seu conjunto de câmeras articuladas, aliados à inteligência artificial incorporada, permite acompanhar pessoas, interpretar comandos de voz e gestos e realizar movimentos suaves de filmagem, incluindo efeitos cinematográficos semelhantes àqueles utilizados em produções profissionais. Pesando cerca de 8,5 kg, o robô utiliza sensores de força para interagir com segurança ao redor das pessoas, oferecendo aproximadamente 4 horas de autonomia por carga e tem um preço anunciado na faixa de $3.200, se posicionando como um produto voltado para o mercado doméstico e também de criação de conteúdo. E se aqueles trabalhos mais perigosos, os insalubres e os complexos da indústria pesada pudessem ser reforçados por robôs humanoides capazes de se agachar, soldar e levantar de forma totalmente independente? Durante uma demonstração realizada em parceria com a HD Hyundai, uma das maiores construtoras navais do mundo, o robô Persona Gen 1 executou todo o procedimento sem qualquer estrutura externa sustentando seu corpo. Ele caminhou até a área de trabalho, agachou para reduzir o centro de gravidade, posicionou corretamente a ferramenta de soldagem e manteve o arco elétrico estável durante toda a operação, antes de retornar à sua posição inicial. Para proteger a sua visão computacional, o sistema utiliza filtros ópticos especiais capazes de reduzir o impacto da intensa luminosidade produzida pela solda, permitindo que as câmeras continuem identificando o ambiente mesmo diante dos flashes constantes. Mas existe um detalhe ainda muito mais interessante, viu? Apesar de parecer totalmente autônomo, quem realmente controla os movimentos mais delicados é um operador humano utilizando o óculos de realidade virtual. Cada movimento realizado pelo robô, cada pequena correção de trajetória e cada ajuste de força ficam registrados em uma gigantesca base de dados. Na prática, o robô está aprendendo, observando especialistas humanos, executando o trabalho em condições reais. Essa estratégia permite que a empresa possa acelerar o treinamento das futuras inteligências artificiais deles. Em vez de depender apenas de simuladores digitais, os algoritmos agora passam a estudar milhares de exemplos reais de soldagem feitas por humanos, aprendendo como os profissionais experientes estão reagindo a diferentes situações. O objetivo é que, com o tempo, o sistema consiga executar essas tarefas aí com cada vez menos intervenção humana até atingir níveis elevados de autonomia e fazer tudo sozinho. E a Knightscope, fundada no Vale do Silício em 2013, desenvolveu uma família de robôs autônomos capazes de realizar patrulhas continuamente. Segundo a companhia, suas máquinas já acumularam mais de 4 milhões de horas de patrulhamento, operando em dezenas de estados norte-americanos e auxiliando equipes de segurança em diferentes tipos de instalações. O modelo mais conhecido deles é o K5. Com aproximadamente 1,5 m de altura e cerca de 180 kg, ele foi projetado para atuar como uma presença física visível. Seu objetivo, ao menos inicial, não é perseguir criminosos nem substituir os policiais humanos, mas sim monitorar ambientes continuamente e identificar situações que merecem atenção humana. Para isso, o robô combina diferentes tipos de sensores. Seu sistema integra câmeras de alta resolução, sensores LiDAR, radares, sonares e câmeras térmicas, criando assim uma visão praticamente completa do ambiente ao seu redor. Enquanto ele patrulha, o K5 consegue identificar obstáculos, registrar movimentações, reconhecer placas de veículos e transmitir todas essas informações para uma central de monitoramento. Quando a bateria começa a acabar, ele retorna automaticamente para sua estação de recarga antes de retomar a sua ronda. Mas o verdadeiro diferencial não está apenas no hardware, viu? Toda essa quantidade de informações é processada por uma plataforma chamada de Knightscope Signals. Ela é responsável por reunir todos os dados provenientes dos robôs, das câmeras fixas e de outros sensores instalados no local. Em vez de apresentar centenas de alertas simultâneos, o sistema organiza essas informações em um painel unificado, permitindo que operadores humanos possam visualizar rapidamente apenas os eventos que são considerados mais relevantes.
O outro aspecto importante é o modelo de negócios, tá? Em vez de simplesmente vender um robô, a Kinetiscope oferece a tecnologia como um serviço. As empresas contratam uma assinatura que inclui o equipamento, atualizações de software, suporte técnico, conectividade e manutenção contínua. Isso reduz o investimento inicial e facilita a adoção da tecnologia em diferentes setores. E nesse meio tempo, a empresa já prepara seus novos modelos, como o K7, por exemplo, desenvolvido para atuar em ambientes ainda muito maiores e terrenos mais difíceis, ampliando o alcance das suas patrulhas automatizadas. Mas é importante entender o papel dessas máquinas. Pelo menos por enquanto, elas não tomam decisões policiais e nem substituem agentes de segurança. Funcionam como sensores móveis que são extremamente sofisticados, capazes de permanecer atentos durante 24 horas por dia, 7 dias por semana, registrando informações e alertando operadores humanos quando identificam algo fora do padrão que eles estão acostumados. A xAI, empresa de Elon Musk, apresentou o Grokbot, um agente que recebe o seu próprio computador virtual na nuvem e passa a operar programas e páginas da internet praticamente como uma pessoa faria no mundo real. O maior limite dos assistentes atuais sempre foi dependência das chamadas APIs, conexões criadas especificamente para permitir que diferentes programas possam conversar entre si. O problema é que milhares de sistemas corporativos, sites antigos e softwares utilizados diariamente simplesmente não possuem essas integrações. Para uma inteligência artificial tradicional, eles são praticamente inacessíveis. O Grokbot tenta resolver exatamente esse problema aí. Em vez de depender de conexões especiais, ele recebe uma máquina virtual própria na nuvem e passa a utilizar o computador da mesma forma que um usuário humano faz. A inteligência artificial abre navegadores, clica em menus, preenche formulários, copia informações entre diferentes programas e acompanha toda a execução da tarefa até a sua conclusão. Na prática, ela deixa de apenas sugerir o que deve ser feito e passa agora a realizar o trabalho diretamente na interface dos aplicativos. Mas o projeto vai muito além de simplesmente controlar um computador, viu? A plataforma permite que vários agentes trabalhem simultaneamente em um mesmo projeto. Enquanto um pesquisa informações, outro organiza documentos, um terceiro produz relatórios e um quarto revisa o resultado final. Esses agentes conseguem compartilhar contexto entre si e dividir suas tarefas automaticamente, formando assim uma espécie de equipe virtual coordenada por inteligência artificial. Um outro recurso que parece bem interessante é o aprendizado por demonstração. Em vez de programar ou escrever instruções complexas, o usuário pode simplesmente mostrar como é que determinada tarefa é realizada. O Grok acompanha cada clique, cada ação executada na tela e transforma essa sequência em um fluxo reutilizável. E sempre que necessário, ele poderá repetir o mesmo procedimento praticamente sozinho, aprendendo com pequenas correções feitas ao longo do tempo. Essa autonomia também depende de memória, viu? O sistema registra informações de trabalhos anteriores, lembra de preferências do usuário e acompanha tarefas de longo prazo. Se uma atividade depender de autorização humana para poder continuar, o próprio agente interrompe a execução, solicita a aprovação e retoma o processo assim que recebe a confirmação. Em vez de reiniciar tudo do zero, ele continua exatamente do ponto que ele havia parado. E uma empresa chinesa afirma ter desenvolvido um sistema batizado de MotoBrain, um novo modelo que promete ser o cérebro para todos os robôs, unificando percepção, raciocínio e ação em um único cérebro artificial. Em vez de dividir cada tarefa entre vários softwares independentes, a plataforma utiliza um único modelo capaz de interpretar imagens, compreender comandos em linguagem natural e gerar movimentos físicos dentro da mesma rede neural. Isso permite que o robô mantenha uma compreensão contínua do ambiente, prevendo como as suas próprias ações irão modificar o mundo ao seu redor antes mesmo de executá-las. Na prática, isso significa que o robô não apenas reage ao que ele está vendo, agora ele cria uma espécie de simulação interna do ambiente e estima o que provavelmente vai acontecer nos próximos instantes. Se uma ferramenta estiver prestes a cair, se uma porta começar a fechar ou se um objeto simplesmente escapar da sua mão, a inteligência artificial pode antecipar essas mudanças e ajustar os seus movimentos quase que instantaneamente. Um outro diferencial está na forma como é que esse cérebro aprende. Tradicionalmente, treinar robôs exige enormes bancos de dados cuidadosamente rotulados por especialistas, indicando exatamente qual ação corresponde a cada situação. O MotoBrain reduz essa dependência utilizando aprendizado baseado em vídeos e simulações, identificando padrões de movimento de forma muito mais automática e, segundo a empresa, isso permite que o sistema aprenda tarefas mais longas e complexas sem depender de milhares de exemplos cuidadosamente preparados. Na prática, se um robô tentar pegar uma ferramenta e falhar, ele não simplesmente vai interromper a execução esperando novas instruções. O próprio sistema reconhece visualmente o erro, ajusta a posição da mão e tenta novamente utilizando uma estratégia diferente. E esse é um comportamento que lembra muito mais a forma como nós, seres humanos, aprendemos através de experiência do que a programação tradicional dos robôs industriais.
Se gostou desse episódio, já deixe seu like e confere a sua inscrição. Na sua tela tem 2 novas sugestões, uma aqui e outra aqui. Clique em uma delas que nós nos vemos no próximo. É só clicar que eu tô te esperando lá, tá bom? Valeu, obrigado por tudo e até o próximo. Clique aí que eu tô te esperando, viu? Tchau, tchau.